Olá pessoal, bem-vindos a mais um Varejando, o nosso podcast da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. Começamos aqui mais um bate-papo de hoje e com alguns convidados especiais. O primeiro deles, já conhecido, nosso presidente, Maurício Grandeza. Olá, Maurício. Olá, bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo a mais um Varejando. E hoje temos um convidado super especial aqui com a gente, uma pessoa super experiente, com muito tempo de varejo, muita história para contar, o nosso super conhecido Alexandre Arrucchi. Bem-vindo, Arrucchi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um abraço, satisfação estar com vocês. Bom, o Arrucchi, como todos sabem, é uma experiência muito grande, falando um pouquinho da história do Arrucchi do varejo, vem aí de muitas empresas grandes aí do Home Center, né? Vendo lá de Leroy Merlin, Teleanorte Tumeleiro, C&C, Chatuba, ou seja, passou por todos os grandes home centers do mercado e hoje vem somar com a gente aqui o nosso tema principal, que é home center, né? Então, assim, home center sob pressão, desafios do home center, esse é o nosso tema principal de hoje, a nossa conversa aqui com os especialistas sobre esse tema. Então, começando assim, sobre já direto ao ponto, né? Home center sob pressão. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo com eles? Qual o cenário atual? Bom, olha, pessoal, eu vi esse modelo nascer lá no século passado, né? Comecei nesse modelo em 98 para 99, quando a Leroy Merlin estava se instalando no Brasil. Sou um dos primeiros colaboradores aí registrados da Leroy no Brasil. E naquela época nós já tínhamos aí como um referencial de mercado, mas se prestava pouca atenção o que estava acontecendo no hipermercado alimentar, né? Se tivéssemos, né, mas não adianta fazer gestão com retrovisor, né, não funciona assim na vida real, se tivéssemos ficado atentos ao que estava acontecendo com o grande varejo de superfície do alimentar, talvez o home center tivesse, desde da sua origem, se precavido e saído de algumas armadilhas que hoje estão pressionando os resultados. Acho que como introdução já é uma boa questão a ser colocada, né? Maurício, sem dúvida. A gente vê aí o fechamento da operação da C&C. Acho que a C&C chegou a ter 30, 40 lojas, acho que na minha época eram 37 lojas, né? E encerrou as atividades, chegou a ser líder no Brasil por um bom tempo. O Teleanorte também, que era o segundo lugar aí, primeiro lugar, brigando, também está encerrando bastantes unidades, possibilidade aí de venda, tentativa de vender a empresa. Então, a gente percebe que não está fácil, tanto para as grandes redes, quanto para as redes regionais, que tem aí, acho que pode dizer que desde depois da pós-pandemia, né, porque a pandemia trouxe um respiro grande para construção e reforma, porque as pessoas dentro de casa resolveram arrumar a casa, se incomodaram com o que estava acontecendo, mas após a pandemia, então houve uma queda grande de volumes e o home center foi o primeiro a sentir esse baque, né? Então a gente tem aí fechamento de loja, redução de quadro de pessoas, que acho que o home center, se a gente fizer um paralelo com o hipermercado e com aquela loja de departamento, né, que a gente tinha Mapping, Sears, Dillard's e outras redes, que tem de tudo um pouco, então uma variedade de categorias e uma profundidade um pouco reduzida em relação a boutiques e lojas mais especializadas, a gente percebe então que esse modelo passa sobre essa nova realidade pós-pandemia, passa a ser muito pressionado, né? E a gente vê aí que os fatores são diversos, né, Arrucchi? Eu queria voltar um pouquinho, Maurício, porque, como eu falei na minha introdução, talvez o home center tenha se surfado e se iludido com algumas condições de mercado que estavam acontecendo a partir da estabilização da economia brasileira, mas alguns problemas já estavam latentes ali. Então, eu gostaria de listar alguns aqui para compartilhar com os ouvintes, né? Vamos lembrar que o final da década de 90, nós tínhamos um ambiente de estabilidade de inflação já consolidado, o que gerou um aumento de poder aquisitivo para a classe média, que é o público-alvo do modelo do home center, né? Nós já tínhamos uma abertura econômica também já em curso, então
o brasileiro começou a ter acesso a produtos e marcas vindos do exterior, e o Home Center se beneficiou disso através de importações, principalmente da China, importações que traziam produtos com custo bastante competitivo, né? Nós não tínhamos ainda uma pressão de aumento de salário grande, né? Lembrando que uma operação de home center ela exige uma mão de obra intensiva na condução do negócio, na movimentação dos depósitos e das lojas, né? E ainda podíamos dizer que o aumento de alguns custos fixos, como terrenos, impostos de ocupação de terreno e energia elétrica, ainda não tinham atingido os níveis que vieram a atingir posteriormente, né? Então, se a gente olhasse um DRE de um home center lá pelos anos 2000, 2002, 2003, era um número bastante significativo, né? O resultado, o EBITDA, antes das despesas financeiras, era bastante interessante, né? Mas longe do que a gente enxerga hoje. Com certeza. Aí, né, o histórico lá atrás, né, eram outros mundos, né, outras dificuldades, outros desafios, né? Eu acho que o outro efeito já desse período pós-pandemia é a participação do e-commerce, né? Então, a gente entende que existem categorias que são bem penetradas no e-commerce e outras não. Então, materiais pesados, pisos, caixa d'água, telha, esse material mais pesado, dificilmente vende bem na internet. Inclusive, não tem participação deles, por exemplo, de louças sanitárias, tal, não tem quase participação de venda online. Por outro lado, categorias leves, como ferramentas elétricas, metais, toda a boutique da construção, fechaduras, etc., alguns acabamentos mais leves. Hoje você tem revestimentos muito leves, até que enrolam, né? Formato vinílico, etc. Essas categorias foram invadidas pelo canal de e-commerce, né? E o canal de e-commerce ele é muito enxuto em relação a gastos, né? São funcionários só no back-office, então você não tem vendedor comissionado, vendedor bom, né? Então, você tem um alívio grande no PNL, né, no DRE que você comentou, muito grande na operação de e-commerce. E o Home Center, pelo que eu entendo, está demorando muito para entender como isso funciona, né? Então, está demorando para entender o lifetime value do cliente. Então, do momento que ele começa uma reforma, uma construção, até o final, você deve persegui-lo digitalmente, né? Através das mídias, dos pushes, e-mail marketing, WhatsApp. Então, a gente vê que as grandes redes têm essa letargia, essa dificuldade de se adaptar a uma nova realidade. Então, acho que hoje o cenário é mais ou menos esse, dificuldade de fluxo nas lojas, esse círculo negativo, né? Cai o fluxo, reduz o número de vendedores, o atendimento piora, a gente entra em lojas, vê difícil achar até um vendedor, e esse modelo todo tem sofrido bastante, na minha visão, né? Então, você falou uma questão de pós-pandemia, etc., né? Mas na pandemia já não foi um gatilho para todo mundo se movimentar da noite para o dia sobre o online, que era o que estava acontecendo, né? Primeira pergunta. Eu faço um paralelo com o alimentar, né? Restaurantes que não tinham delivery. Eles saíram correndo, formou-se uma fila gigantesca no iFood, e essa fila não conseguia andar, eram muitos estabelecimentos no Brasil, só em São Paulo são mais de 20 mil estabelecimentos, não tinham operação de delivery, saíram correndo para fazer. Foram para o cenário do iFood, que é um cenário que toma uma grande parte, mais de 25% do resultado. Você coloca mais os impostos, não sobra o CMV, não cobre a despesa. E no Home Center foi a mesma coisa, não tinha know-how, não tinha conhecimento, tentaram entrar no marketplace, né? Que a gente sabe que é um oceano vermelho, né? É muito difícil rentabilizar lá. E salvo poucas exceções, as empresas não davam foco. As que tinham, eu trabalhei numa delas por mais de 6 anos, não davam foco e focavam na abertura de loja, expansão geográfica, sempre através de custos muito elevados, que são a abertura de loja, 30, 40, 50 milhões de reais para abrir uma loja. Então, eu acho que eles já se atentaram de forma tardia e o impacto está aí no fechamento de lojas, né? Huck, você deve ter passado na pele a pandemia, esses desafios. Conta para nós aí como foi o desafio, é isso mesmo?
Olha, a pandemia, por incrível que pareça, foi uma época muito boa do ponto de vista do sellout para o home center, para as vendas de material de construção em geral, mas talvez tenha sido a última oportunidade para se fazer correções de rumo, né? É difícil, às vezes, você fazer correções necessárias quando o mercado está crescendo ou as vendas estão crescendo. A pandemia foi um crescimento anabolizado das vendas, né? O segmento de material de construção, de produtos para casa, foi muito beneficiado pela permanência das famílias em casa, pela renda disponível, novamente voltando para o foco da classe média. Então, não se viajava, não se comia fora, não se tinha gastos tradicionais de uma família de classe média no seu lazer urbano. Se investiu no lar durante um período de 2 anos de uma maneira muito intensa, né? Mas as obras de renovação do lar, de melhoria do lar, elas não são anuais, elas são periódicas, né? Você não fica pintando a sua casa todos os anos, né? Só porque você tem renda disponível, né? Você pinta quando precisa, né? Então, foi um momento atípico. E talvez tenha sido uma última oportunidade de se fazer algumas correções no rumo. Eu queria voltar um pouquinho ao período pré-pandemia, onde a gente já observava, em meados dos anos 2010, 2012, os resultados de home center, de maneira geral, na região sudeste e sul, que eu conheço mais, em declínio, né? E aí eu elenco algumas questões que já estavam acontecendo. O fluxo das lojas caiu drasticamente. E aí existe um ponto que o Maurício trouxe, a concorrência do canal e-commerce, que drenou uma parte do fluxo da loja, né, mas não totalmente. Existem algumas categorias na jornada de compra de material de construção e acabamento, onde o cliente precisa ir à loja para entrar em contato com o produto e tirar dúvidas no ponto de venda, né? Mas aquelas categorias que são categorias complementares, que poderiam ajudar a melhorar a cesta de margem, elas passaram a ser cada vez mais adquiridas através do canal e-commerce, né? Eu me lembro das meus primeiros plantões de loja na Leroy Merlin, lá no meu início de carreira. No final de semana, a gente observava em São Paulo que ir a um home center era um programa de família, né? As famílias ficavam horas dentro da loja e nunca saíam de mãos vazias, né? Mesmo que estivessem ido lá para escolher materiais cuja entrega ia ser posterior, pela diversidade, pela cauda longa de produtos complementares, nunca se saía de mão vazia, sempre se levava alguma coisa de decoração, alguma coisa para utilidade doméstica, e o home center se aproveitou muito disso. Quando você tem um fluxo reduzido e você persiste na estratégia de cauda longa, você tem que começar a dar um foco na sua gestão de estoque, né? Você precisa fazer algumas escolhas, né? E esse modelo demorou muito por fazê-lo. Eu ainda observo esse erro ainda presente em bandeiras de home center na região sul e sudeste, uma variedade muito grande de marcas e opções de compra para o cliente que, sinceramente, só oneram o estoque, né? Acho que um outro ponto importante é que o núcleo da venda de um home center, que são os materiais cerâmicos, né, porcelanatos, pisos, revestimentos, louças, portas e janelas, tradicionalmente, o cliente pode até entrar em contato pela primeira vez pela internet para tirar dúvidas, escolher subcategorias mais adequadas para utilizar na sua obra, mas a decisão final é feita na loja, vendo o produto, tocando o produto, né? Mas esses produtos precisam ser transportados para a casa do cliente, né? E aí nós temos a questão do fator logístico, né? Transportar, receber, armazenar e transportar produtos de construção e acabamento, como pisos, porcelanatos, ficou cada vez mais complexo e mais caro.
Pô, olha, verdade, é verdade. sem dúvida, e aproveitando, né, que você já tocou nos assuntos aí, né, de desafios, né, e ainda mais com a sua presença aqui, que passou por Leroy, Eleanorte Tomeleiro, C&C, Chatuba, né, você tem uma diferença muito grande de estratégia de empresa para empresa, onde tem uma Leroy com uma cauda longa, lojas com todos os tipos de produtos, você encontra tudo, e tem outros players que não é tão longo e com propostas diferentes, né? Esse seria um desafio. Então, o que é o melhor? Você disse que a pessoa ia na loja, escolhia, mas tinha tanta variedade que saía com alguma coisa. A Leroy continua, é um player importante, é um player de sucesso, né, no Brasil, e tem outros concorrendo que não tem essa estratégia. Você que passou pelas duas, tem diferenças claras, mas você vê uma Leroy com uma cauda longa, lojas gigantes, né, custos altos e sucesso. Então, seria essa uma dica de desafio, de olhar de que um player está indo bem, seguimos um modelo mais enxuto, tem grandes players fechando lojas, né? Tudo bem, não paga a conta, vamos fechar, vamos deixar a operação saudável. Então, o que você me diz isso? A Leroy ela sofre as mesmas ameaças de custo fixo que um home center tradicional. Mas a Leroy tem, desde a sua origem, né, da sua implantação no Brasil, ela tem algumas características que tornaram ela um modelo mais eficiente. Eu posso listar alguns aqui. Número um, uma preocupação muito grande com a gestão do estoque. Estoque grande não é sinônimo de problemas, potencialmente de problemas de giro de estoque, se você não fizer a gestão adequada. A Leroy sempre foi preocupada, as equipes de loja e de central sempre foram instigadas a trabalhar a sua gestão de estoque. Então, ter um estoque grande hoje para a Leroy em condições econômicas desfavoráveis para os seus concorrentes é menos problemático por uma característica positiva que ela tem de gestão de estoque. Acho que um segundo ponto, a cauda longa. A Leroy ela é o que a gente chama de multi-especialista. Ela é realmente uma opção de jornada de compra para quem está em diferentes fases da sua reforma ou da sua construção. Ela é um destino para várias categorias, por exemplo, decoração, onde os demais home centers encaram como complementar. Então, entre ir numa Leroy, muitas vezes, para fazer uma decoração final para sua casa e ir num concorrente da Leroy, a opção é ir para a Leroy porque você tem mais gama, você tem mais variedade de escolha e você tem uma escala de preço, uma opção de preço melhor construída. Então, essas categorias, com a diminuição de fluxo no home center tradicional, elas acabaram virando um problema de rotação de estoque. E o terceiro ponto que eu acho interessante é que a Leroy, apesar do crescimento dela, ela continua sendo uma operação razoavelmente descentralizada. As equipes de loja têm uma certa autonomia importante frente ao mercado que elas atendem. Haja visto que a Leroy é a rede que mais tem presença nos estados brasileiros. Ela é a mais pulverizada Brasil afora. Nenhuma outra rede de home center conseguiu ter a pulverização que a Leroy tem. Ela praticamente está em todas as regiões do Brasil, talvez salvo a região norte ainda, não tem uma operação da Leroy Merlin, mas ela consegue estar em todos os estados da federação. Se você pegar concorrentes da Leroy que são fortes no Sudeste, só consegue ficar na operação do Sudeste. No Nordeste existem bons players de home center, mas eles estão restritos à região Nordeste. Então a Leroy conseguiu construir um modelo, na época que o mercado ainda estava bom para todos, que garantiu a ela persistir nesse modelo e sobreviver aos tempos atuais. É verdade. Inclusive, a cauda longa, que é um tema muito usado na minha área, né? Estou já há 21 anos no e-commerce. Eu acho que a Leroy foi a que conseguiu reagir mais à proposta do e-commerce. A cauda longa se olhar no mercado maduro, nos Estados Unidos, Europa, a cauda longa é e-commerce. É muito difícil você persistir ou encontrar a cauda longa no varejo físico. A Leroy conseguiu
de uma certa forma, combater isso. Então, é o que você falou, ela tem muito estoque local, por isso conseguiu ir para muitos estados, big box, lojas muito grandes, né? E tem cauda longa, então disponibilidade imediata e cauda longa são características notadamente do e-commerce. E a Leroy tem isso na sua estratégia, o que parece que tem tido muito sucesso e vai continuar assim, né? Sem dúvida. Desculpe, Vinícius. Pode completar que eu tenho mais uma provocação para fazer. O Maurício falando aqui, eu também me lembrei de uma questão importante. A Leroy foi a primeira operação que adicionou serviços ligados às suas categorias de produto físico, né? E isso ajuda na margem e ajuda na experiência de compra do cliente e na fidelização do cliente à marca, né? Isso foi uma ação que já foi implementada há algum tempo e hoje ajuda a tornar a operação mais rentável comparada com as demais, né? Exato. Experiência, né? Experiência, de novo, o que vale a experiência, né? Mas a provocação que eu queria fazer era justamente sobre o modelo, né? Porque tem mais uma grande diferença, a gente que atua no varejo, home center há muitos anos. O modelo Leroy Merlin descentralizado que você comentou é realmente uma das grandes diferenças, fácil de se notar, que no modelo tradicional você faz uma reunião com compras ou o gestor da categoria, define mix, e esse é a pessoa que compra, vê as vendas por loja, abastecimento e faz pedido. Leroy Merlin já é diferente, né? Tem um gerente de produtos, ele define o mix, o que faz sentido, aprova, homologa, define a gama, mas cada loja tem a sua autonomia de puxar, de pedir e de trazer os produtos. Então, na Leroy, você não tem um comprador, né? O fato de comprador, eu defino, aprovo e compro, né? Não manda pedir, não abastece. Na Leroy, a loja pede, define o que ela quer e começa, e parece que isso tem melhor, né? Não falta produto, tem uma gestão da loja em si. Tem lojas que performam mais, sabe que vai chegar a época do ano que precisa daquele produto, enfim. São grandes diferenças. E você que passou por os dois, o que você me diz desse ponto aí de gestão de negócio? Olha, estar mais perto da dor do cliente e poder atender a dor do cliente é sempre melhor, né? Então, realmente, uma rede que tenha 40, 50 lojas e um modelo centralizado, muitas vezes o responsável pela categoria está muito longe da reclamação do cliente e das equipes de loja, muitas vezes, né? Isso tem como consequência mais reatividade do que proatividade, né? Então, esse modelo centralizado, ele não é fácil de implantar. Eu trabalhei, a única empresa que eu trabalhei ao longo da minha carreira no varejo de material de construção em modelo descentralizado foi na Leroy Merlin, todas as demais foi modelo centralizado, né? E você tentar implementar uma cultura de descentralização no modelo centralizador não é fácil. Você tem que convencer muitos colegas que operam junto com você, com quem você tem que operar junto, colegas que estão na ponta atendendo ao cliente, não é um modelo fácil, né? Então, realmente, esse é um dos casos de sucesso da Leroy Merlin. Mas o home center ele também não está ameaçado somente pelo sucesso da Leroy Merlin, né? O modelo de home center tradicional. Desde 2018, e coincidentemente, fazendo parte do mesmo grupo da Leroy Merlin, nós temos aqui no Brasil a operação, uma nova operação chamada de atacarejo de material de construção, né? A Obramax, para quem não sabe ainda, é uma empresa que faz parte do grupo Adeu. Ela é um modelo de negócios que já existe na Europa há algum tempo, principalmente depois da crise de 2008, que foi uma crise global também, que afetou muito o varejo na Europa. Esse modelo nasceu e ele cresceu na Europa do Leste, e em 2018 ele foi trazido para o Brasil com o nome de Obramax. Então é um nome adaptado ao mercado brasileiro, e agora nós estamos vivendo uma fase de expansão desse modelo, não só pela Obramax, como redes nacionais, empresas nacionais,
replicando e fazendo seus testes de modelo, né? Esse modelo, diferente do Home Center, ele traz e entrega com sucesso algumas promessas muito bem especificadas para o cliente, né? Que a gente pode explorar um pouquinho, que são mais um fator de ameaça ao modelo tradicional. Eu, por coincidência, falar um pouco de pessoas, né, que é sempre o foco do nosso podcast, eu trabalhei na Castorama, que foi, acho que a primeira tentativa no Brasil de uma outra empresa francesa de implantar o atacarejo de construção com empilhadeiras dentro da loja, racks de 7, 8 metros de altura, e que eu acho que não deu certo pelo momento do país. Mas se fosse hoje, provavelmente a Castorama estaria brigando com a Obramax, e por coincidência, o CEO da Obramax no Brasil era nosso CFO da Castorama, que é o Michael. Então a disciplina da execução financeira deve estar bem alta lá, e os passos são dados de uma forma muito estratégica. Mais um pilar aí, né, que a gente está falando de um desafio do varejo de home center, né? Então, o modelo atacarejo, já que a gente começou a falar dele, né, ele começou a ir bem e crescendo. Será que é porque ele é um modelo mais light, de sentido de, pô, eu vou lá, compro, já entrego, recebo o que eu estou esperando, a expectativa está alinhada com o que o consumidor, nesse momento atual, prefere ser muito rápido, prático, pegue leve, às vezes tem um drive-thru. Será que é esse também? Alguém já fez a leitura e que agora é um novo hábito de compra do material de construção? Olha, Vinícius, eu sou de uma escola tradicional de varejo, né? Pelo menos eu me entendo assim. Acredito que o sucesso de qualquer varejista é conseguir cumprir a sua promessa de valor para o cliente, né? E o varejo e o atacarejo de material de construção, capitaneado aí pela Obramax, tem sido muito feliz e correto, na minha visão, em entregar aquilo que ele promete, né? O que o atacarejo promete em comparação com o modelo tradicional de home center? Olha, nós em detrimento a ter uma loja mais confortável, em detrimento de ter uma variedade de produtos muito grandes, de marcas por categoria, nós garantimos, nas categorias que nós exploramos, nós garantimos preço competitivo e estoque disponível. Então, se você está numa jornada e esse você é um pouco mais amplo que o você, que é o cliente, o target, né, o cliente foco, esse você para o atacarejo, ele não é só o cliente final, ele é o profissional instalador também, e em alguns casos, como eu vi no Rio de Janeiro, na operação que eu trabalhei recentemente, eu tinha a Obramax como concorrente. Em alguns casos, o atacarejo funcionando até como distribuidor para o pequeno lojista, né? Então, a promessa é preço competitivo e estoque disponível, né? Mas eu quero entregar. Nós não entregamos. Ou terceirizamos a entrega. Não é o nosso core de serviço entregar. Nosso core é com segurança mínima, com conforto mínimo para que o cliente possa fazer a sua compra, mas nós não fazemos muito mais serviços comparativamente que um home center promete fazer e tenta fazer com eficiência, né? Então, esse me parece um sucesso do modelo. O brasileiro, desses últimos anos, aprendeu o que é um atacarejo através do alimentar, né? E pesquisas recentes que eu tive acesso, a gente vê o perfil de cliente de um atacarejo alimentar. Você poderia, de forma preconceituosa, achar que é um perfil mais popular, e não é, não, né? Você tem ali clientes comprando determinadas categorias em determinados momentos da sua jornada de necessidade, clientes de classe A, econômico de classe A, fazendo compra no atacarejo alimentar, né? Então, me parece que esse é um caminho de oportunidade para o atacarejo de material de construção crescer, roubando uma participação de mercado, enquanto o mercado brasileiro não cresce, roubando uma participação de mercado do varejo tradicional e dos varejos de proximidade, né? As pequenas lojas de material de construção, né? Legal.
Sem dúvida, um modelo diferente, né? Inovador, acho que traz um pouco do cenário atual, do que o consumidor quer, e mais, né? Está pegando talvez o público de profissionais, você acabou de dizer, profissionais, que de repente ele não vê um home center tradicional, de ir lá comprar, ou seja, ele quer ir, sabe que tem, compra e vai embora, né? Talvez pegou esse público de profissionais também direto, né? Bom, agora, oportunidades, né? Só para a gente já tá chegando aqui. Alternativas, isso. Alternativas, oportunidades, né? Tá bom, já falamos, histórico, pandemia, pós, cenários novos e oportunidades. O que vocês enxergam de oportunidades para o modelo, opções, saídas? Assim, a gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue enxergar que a antítese do atacarejo, tanto do alimentar quanto do material de construção, ela deve ser focada em dados, né? Primeiro, em conhecer o cliente e analisar os dados, que é algo que o digital, que as ferramentas digitais permitem você fazer. E não é fácil essa transição, mas, sem dúvida, utilizar o dado, aplicar a inteligência artificial, que a gente está falando tanto hoje, antecipar a demanda, esse tipo de coisa, o cupom fiscal não te entrega, né? Então, o cliente do atacarejo que paga no cupom fiscal vai embora, você não sabe quem é, você não sabe que momento que ele está. E acho que a oportunidade para o home center é se especializar em cliente, entender essa jornada, antecipar as demandas e entregar isso de uma forma mais confortável. Talvez aí tenha um nicho, uma oportunidade de atuar, trazendo a sua capacidade de empresa grande, mas com uma visão do varejo de bairro, de chamar o cara pelo nome, mas isso se fazendo, evidentemente, com automação, com e-commerce e digital, né? Perfeito, Maurício. Acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? Se voltar para dentro, analisar sua base de dados. Hoje, através das IAs, você tem possibilidade e a custo acessível para criticamente fazer escolhas econômicas no seu sortimento. Então, identificando o seu cliente, a sua rotina de compra, você necessariamente terá que fazer escolhas em reduzir, talvez, a variedade, não a jornada, mas a variedade, as opções dentro da mesma subcategoria que o cliente está procurando, para tornar a sua operação, do ponto de vista econômico, mais eficiente. Um segundo ponto é buscar constantemente parcerias logísticas. Acho que o modelo logístico hoje do Brasil, principalmente por conta das operações dos grandes marketplaces, ele abre a oportunidade de buscar empresas que podem oferecer condições logísticas favoráveis para o home center continuar executando a sua promessa de entrega a domicílio. Eu acho que esse é um caminho que precisa ser perseguido, né? Os desafios de armazenagem e transporte vão continuar, e aí eu acho que tem que envolver a indústria, né? Um exemplo claro é a categoria de porcelanatos, né? Eu me lembro que quando eu comecei na minha carreira, nós falávamos aí de pisos e porcelanatos a gente nem falava, mas de pisos cerâmicos com dimensões de 45 por 45, 50 por 50. Hoje, nós estamos falando de porcelanatos acima de 1 metro, que precisam ser recebidos, estocados e transportados para a casa do cliente. Isso gera desafios enormes, custos enormes, que precisam ser melhor entendidos pela cadeia que participa dessa venda e com responsabilidades compartilhadas, né? E uma terceira sugestão, e aí é uma leitura minha de mercado, porque eu participei de alguns projetos piloto nesse sentido. Eu acredito que o varejo tradicional de grande superfície deveria testar outras modalidades de atendimento ao cliente. Me explico. Lojas grandes de grande superfície que trabalham com multicategorias poderiam ter sobre a mesma bandeira ou sobre uma bandeira associada ao mesmo grupo, poderiam ter lojas de bairro nichadas em momentos de jornada do cliente. Então, redes de material de construção, home centers, que teriam em bairros lojas de piso e revestimento cerâmico, né? Utilizando a mesma estrutura centralizada de armazenagem e estoque e entrega, sem estoque nessas lojas de bairro, que seriam lojas showroom, né? Então, você
é como se você desconcentrasse um pouco os ovos da cesta, né? Você teria múltiplas modalidades, é como se fosse uma carteira de investimento, né? Você teria múltiplas modalidades de operação, onde o resultado econômico seria melhor na visão do grupo, né? E, obviamente, que é a especialidade do Maurício, né? Continuar investindo na experiência digital, né? Tanto para o cliente externo como para o cliente interno, para treinamento de equipes de venda, atualização sobre características de produto. Acho que a digitalização ela ajuda a baixar bastante custo, né? Verdade. Sem dúvida. Bom, muito bom. Queria agradecer, né? Começando aqui na nossa parte final, agradecer o tempo, né, Huck? Passar esse tempo com a gente, passando aí um pouquinho da experiência aí de todas essas empresas, desafios, cenários econômicos, né, que aconteceram durante esse tempo todo, e a gente sempre aqui no Material Construção, Home Center, sempre superando, né, e agregando. Queria deixar aqui considerações finais para cada um, do que a gente falou, do que a gente fez, né, novidades, o que fizemos aí com relação ao Home Center, e deixo com vocês, então, a palavra só para a gente encerrar. Não, legal. Agradecer também, agradecer ao Huck aí de participar do nosso Varejando. Eu acho que a gente tem aí, como sempre, problemas que são oportunidades, né? Então, encarar os problemas com oportunidade demanda você ter mente aberta, você está buscando inovação, mudança de modelo, como você falou, né? Múltiplos formatos, múltiplas soluções, e entregar isso para o cliente certamente vai trazer um resultado melhor, né? Bom, eu queria deixar uma palavra aqui de esperança. A gente tem duas certezas, né? Eu já estou 30 anos nesse mercado, a gente tem duas certezas no varejo de material de construção, né? Primeiro, o déficit habitacional do Brasil é enorme e ele ainda vai demorar décadas para ser recuperado, né? E segundo, toda a crise de juros, como a que nós estamos vivendo recentemente, de juros altos, a gente sabe que vai ter um momento ali na frente, o segredo é saber quando, que esses juros vai voltar a cair, e um dos setores mais beneficiados é o de construção civil e de reformas para casa e para o lar, né? Então, à frente virá um momento de oportunidade nova, mas agora é o momento de fazer os ajustes. É isso aí, muito obrigado por esse papo muito interessante, uma aula aqui da Aprovare, mais uma vez. Obrigado a todos, encerramos aqui o nosso Varejando, o podcast da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. Obrigado e até o próximo podcast. Até. Tchau, pessoal.